A pregação evangelística. Vamos lá. E aí, Isso aqui nos testes tinha que saber disso. toda obra evangelística precisa ter a pregação da palavra de Deus como centro de sua tarefa. Caso contrário, não surtirá os efeitos esperados. E é o que eu falei ontem na aula de pregação que eu estava dando. Você é um repetidor, você é um expositor, você não é um inventor, entendeu? O texto está dizendo isso. Não inventa, diz o que o texto está dizendo. Você pode ter até criatividade para explicar o que o texto está dizendo, não para dizer outra coisa. Senão não é pregador, né? Você é qualquer outra coisa. Pode ser até palestrante, pregador não. E é porque assim, você pegou uma informação, criou outra informação e desenvolveu. É até uma palestra. Pregação não, pregação é pegar aquilo ali. Ué, mas aí o cara que está lá, o outro que está lá, vai pregar a mesma coisa. Falei, de modo diferente, mas vai pregar a mesma coisa. Porque o cara está explicando o que o texto está dizendo. E aí, nesse caso aqui, pode se fazer uso dos mais variados recursos e estratégias, mas todos devem convergir para que a mensagem seja proclamada. Então, pregar a palavra de Deus é uma grande dádiva divina e também uma grande responsabilidade. É bom a gente lembrar, né, que assim, você fala em nome de Deus, a palavra de Deus para o povo de Deus, nada é seu. Então isso tem que deixar a gente com temor, né? Características da boa pregação evangelística. Toda boa pregação evangelística deve ser clara e objetiva. Lembra daquilo que eu falei? Você vai falar coisas que a pessoa não vai entender? Você vai usar jargão do ambiente evangélico? É aquele caso, por exemplo, lembra daquele louvor, move as águas, Senhor? Para a gente que é crente, a gente está entendendo. Primeiro que quem movia não era o Senhor. Eu canto a música, mas a gente tem que ser honesto. Quem movia não era o Senhor. E entende? E detalhe, naquele momento ali, nem o Senhor moveu, nem o anjo moveu, porque não precisou. Mas tá bom. Aí nesse caso, você canta o move as águas, Senhor, move as águas. Tá, mas o cara que não é crente, se a ideia é evangelística, essa música não cabe na rua. Se é um culto evangelístico, essa música não cabe. Essa música pode caber num domingo de manhã, no meio de semana, mas agora sim, se a ideia é alcançar o pessoal, claro, o pessoal na internet pode me julgar, mas assim, eu tenho dificuldade com isso, né? E aí, a clareza e a objetividade são elementos essenciais para a boa comunicação, lembra? Não é aconselhável que o pregador use termos difíceis de entender que demandam consulta ao dicionário. Lembra daquilo que a gente falou agora há pouco? Paulo César Deléo até perguntou sobre a gravata colorida. Gente, você tem que falar de um jeito que a pessoa entenda. Pelo menos, eu assentei algo no meu coração. Você pode ficar com raiva de mim quando eu estiver pregando, mas você não vai para casa sem entender. Não vai, entendeu? Então, é um tipo de situação que é importante ficar bastante claro. O evangelizador, ele deve estar atento quanto ao uso de termos teológicos. Ele vai falar de transcendência e imanência divina. Para que ele está falando isso? Ele quer mostrar que ele sabe um monte de coisa? Então ele está lá para se exibir? É isso mesmo? Né? Então, no entanto, geralmente são desconhecidos esses termos, né, que são comuns na academia. Academia aqui a gente está falando do aspecto, né, de nível superior, tá, gente? Então, o que acontece é que às vezes nem as pessoas na igreja estão acostumadas com esses termos. Então há necessidade de transformar os conceitos em uma linguagem simples, em uma linguagem inteligível. Então o pecador, ele deve entender o que significa ser justificado diante de Deus, mesmo que ele não ouça o termo justificação. Então é importante estarmos atentos a essas questões aí, para a gente não ter dificuldade no discurso, porque o alvo é alcançar o ouvinte, gente, senão não adianta, né? Uma outra coisa é que assim, o pregador, ele tem que evitar ser ofensivo nas suas palavras, como está orientando aqui. Entretanto, a gente sabe muito bem que os pregadores do Novo Testamento, do Antigo Testamento,
né, não rezavam nessa cartilha, com todo respeito, né, no caso, ao acervo do IBAD, né, mas assim, os pregadores lá, assim, João Batista não era muito polido, né, Jeremias não era muito polido, né, Paulo chegou a chamar os Gálatas de insensatos, né, então, tá dando, Jesus também não era muito legal não, então assim, mas aquele caso, assim, vamos responder de acordo com o questionário, para a gente não ter problema, só que assim, eu estou sendo honesto aqui, eu não posso, né, dizer, né, agora, uma coisa é você condenar o pecado, só para também, assim, eu não quero também ser o culpado de você botar o dedo na cara de alguém e dizer que foi porque eu ensinei, pelo amor de Deus, não, porque a gente, não, pera aí, não bota na minha conta não, o que acontece, olha só, você, quando faz uso da autoridade espiritual, você precisa lembrar que a autoridade não é sua, a autoridade é delegada. Então você não vai descarregar no cara porque você brigou com a sua mulher. Você não vai descarregar no cara porque você está desempregado. Você vai pregar contra o pecado. Se ele se sentiu ofendido, isso é uma questão dele. É como, por exemplo, ontem na aula de pregação, a irmã falou assim: ah, pastor, mas se tem alguma coisa errada acontecendo na igreja, a gente não pode pregar porque os outros dizem que é indireta, né? Eu falei, eu não dou a mínima para isso. Quer pensar que é indireta? Problema é seu, eu vou pregar. Porque se eu deixar de pregar, porque tem gente pecando na igreja, eu não vou pregar nada. Cada um tem um pecado. Um mente, o outro faz fofoca, o outro mexe com a irmã do outro, tá entendendo? Não mexe com a mulher dele mesmo, mas mexe com a mulher dos outros, né? A mulher dele tá assim, mexe comigo, miserável. Aí nesse caso, por exemplo, tem um monte de situação acontecendo aí, e aí, por exemplo, você não pode pregar. Aí eu lembro até que um aluno falou assim: não, mas no caso, aí eu falei, ó, imagina, a irmã fulana roubou banana na casa da Beltrana, a gente não pode pregar contra isso? Aí ele até usou um exemplo, né, de quando ele pegou uma fruta na árvore lá da casa da vizinha e tudo tal. Eu falei, desculpa, cara, isso que você fez foi roubar. Aí nesse caso, né, por exemplo, por isso que as pessoas não gostam do pregador, porque você pode chamar o adultério de escapadinha. Ó, ficou leve, entende? Ficou um negócio legal, maneiro. Agora quando você fala adultério, velho, aí opa, aí o crente já fica meio que adultério mesmo, entende? Aí eu lembro de um outro aluno, num outro seminário, que falou sobre o indivíduo. Ah, mas o cara que adultera, ele vai para o inferno. Eu falei, qual adultério que você está falando? Porque tem conjunção carnal, tem pensamento impuro e tem olhadinha. Não, mas não, a diferença é a consequência, mas a essência é a mesma. Você tem algo que te impede. É como, por exemplo, eu não olho porque eu sou pastor e a pessoa sabe que eu sou pastor, vai pegar mal. Mas se pudesse eu olharia. Ué, aqui, acabou, velho, já foi, né? Então já era. Então aí o que acontece? Se você for olhar nessa situação, você não pode pregar. Não pode, porque está todo mundo devendo alguma coisa. Claro que está. A pessoa está se referindo, pastor, a questão de lavação do roubo. As pessoas têm aqui, pelo menos, em Assembleia de Deus. Por aí. As pessoas chamam de pegar microfone para lavar roupa. Lê o texto, esquece do texto e vai falar da igreja. Aí já não é uma pregação. Isso, aí já não é uma pregação. Tem que entender qual o público. Exatamente. Tem pessoas de fora. Exatamente. Tem que ter esse cuidado para você pregar. Não, lê o texto ali, pá, fechou a Bíblia. E vai. Não, a igreja tem isso, a igreja tem pecador. Como se você fosse santo perfeito. Esse é o caso. E ó, de coração. É uma nova técnica de pregação. Entrei no texto, saí do texto, nunca mais voltei para o texto, entendeu? Então nesse caso, por exemplo, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que assim, a pregação, para ser bíblica, ela tem que estar na Bíblia. Então, por exemplo, digamos, você vai pregar contra roubo, o texto está falando, você vai comentando o que está no texto. Se tem gente na igreja roubando, não posso fazer nada, mas você está falando que está no texto.
Agora se ficar assim, não, porque tem gente aí, tem gente aqui, tem gente lá, não, aí é outra situação, né? Aí... Quando você está dirigido pelo Espírito Santo, quando você pega ali o texto, você está lendo o texto e você vai pregar em cima daquele texto, sobre aquela verdade. A Bíblia é rica em verdades. Se você vai falar ali em verdades, de repente eu estou encaixada naquilo dali, eu não vou gostar. Mas o que você pode fazer? Exatamente. Exatamente. Respaldou em mim, eu que tenho que me virar para me consertar. Essa que é a verdade. Boa, mas boa. não é assim. O irmão Marcelo falou para o pastor Roberto, por isso que ele está falando isso, está falando para mim. Você já sabe, né? Não, mas é. Né, irmão Marcelo? Isso acontece muito. E aí, vamos seguir aqui, né? Deixa eu ver. E agora uma coisa que é bom registrar, né? A importância do respeito. Aquela ideia de que assim, hoje é você, amanhã sou eu. Eu tenho que lembrar disso, né? É bom a gente lembrar isso. O conteúdo da pregação evangelística: Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, o pecado e o mal, a necessidade de arrependimento e conversão.